Olá, bem-vindo a esta edição do Espírito e Vida Oficial, que vai ao ar sábado sim, sábado sim, com São Pontamento, hora 19, aqui em Moçambique. Como sempre, nossas conversas são de tirar o fôlego. Para hoje vamos falar em torno daquilo que tem como proposta perigos da religião. E nota que não é possível falar da religião sem falar do reino, pois a religião é toda a tentativa de imitar, fazer copy e paste daquilo que chamamos de reino. Mas muitas das vezes, aliás, todas as vezes, com déficits tremendamente grandes demais. Isto é, esta tentativa tem causado mais gafos que qualquer outra coisa. Lembre-se que nas conversas anteriores falamos daquilo que chamamos de, que eu chamei de, ou até eu chamo de, o sistema governamental babilônico, que na verdade é um sistema de governação que oprime, manipula e viola a cidadania, direitos e privilégios das pessoas. É um sistema de governação que força a escravatura às pessoas por baixo ou às ditas massas, isto é, criando escravidão espiritual, mental, emocional, dentre outros. Observa que toda pessoa na Terra, sem exceção, está buscando o reino. Consciente ou inconscientemente, toda atividade humana e esforço é dirigido de uma forma ou de outra em direção a esta busca. Não só o conceito do governo do reino original e princípio governamental é muito superior a qualquer sistema governamental concebido pelo homem. Lembre-se que em Gênesis 1:26 diz a palavra de Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deixe-os ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. A palavra domínio aqui é traduzida da palavra hebraica mamlak, que também pode ser traduzida como reino, domínio soberano ou poder real. Em essência, a humanidade foi criada para ter poder sobre a terra. Quando lemos a palavra de Deus, em Mateus 6, 6:33, dá a entender que o reino é a prioridade número um de Deus. Esta declaração que está em Mateus 6:33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, implica que a nossa autoestima é mais importante que as nossas necessidades básicas e nunca deve ser sacrificado por uma questão das necessidades básicas. Buscar nesse texto significa perseguir, estudar, explorar, entender, a aprender e considerar. Em segundo lugar, Jesus nos diz para tornar o reino primeiro. E fica aqui a questão então: o que é reino na ótica da palavra de Deus? Reino, amigos, é a influência governante de um rei sobre o seu território, impactando com sua vontade pessoal, propósito e intenção, produzindo uma cultura, valores, moral e estilo de vida que refletem os desejos e a natureza do rei para com seus cidadãos. Trouxe a questão do reino como introdução, que é para melhor percebermos o que é religião e também vermos aquilo que é o tema de hoje, na verdade, os perigos da religião. A religião é o principal instrumento da governação satânica. Satanás, para reinar em uma sociedade, em um grupo específico, precisa da religião, principalmente para usar aquelas pessoas que amam a Deus ou que são religiosas, como se chamam, ou que aderem a alguma religião ou uma forma de religiosidade, ele precisa usar concretamente a religião. A religião é o maior problema no mundo atual. Se for olhar com muita atenção todos os desafios que as nações têm, que os povos têm, entre outros, vai perceber que a religião acaba sendo o principal problema que existe no mundo hoje em dia, em pleno século XXI. Presta bem atenção para se perceber que a religião é, de facto, o problema principal no mundo hoje. A religião é a principal causa da pobreza no meio do povo de Deus. Esta é uma das causas principais também da pobreza no mundo.
Presta bem atenção no meio do povo de Deus, das pessoas que buscam Deus, que servem a Deus, que adoram a Deus, ou que dizem adorar a Deus vivo. Vai-se perceber que a religião tem sido a causa principal da pobreza da maioria dos seus membros ou aderentes. Não só, a religião também tem sido uma das causas principais da pobreza a nível mundial. Indo mais fundo ainda, vai notar que 90% das guerras no mundo são religiosamente motivadas. O terrorismo é religiosamente motivado. E mais curioso é notar que o Criador, neste caso Deus, não criou nenhuma religião. Jesus nunca foi religioso, tampouco líder religioso. O Santo Espírito não é também não é religioso. É muito importante ter isto em mente, que a religião não foi criada por Deus. A religião não foi criada por Jesus Cristo. A religião não foi criada pelo Espírito Santo de Deus. Não tampouco. Nem tampouco. E não só. A religião é a força mais poderosa na Terra, atualmente falando. Não são os mísseis, não são as armas ditas armas químicas, etc. A maior força poderosa na Terra hoje é a religião. Não só, a maior ameaça para o futuro do mundo, atualmente falando, é a religião. Não é que a gente vê tanto nas televisões, que a gente vê nas redes sociais, a gente lê nos jornais, etc. Não, 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 não. A maior ameaça para o futuro do mundo é a religião. Se for observar a condição, vai notar que muitas guerras foram travadas em nome da religião que qualquer outra influência no mundo inteiro. As guerras que há no mundo, a maior parte delas, falam de provavelmente 75%, tem uma motivação religiosa. A religião é mais poderosa que a política, é mais poderosa que o armamento militar e progresso científico, isto por estar enraizada na alma do homem. Repita esse aspecto e, por favor, preste atenção. A religião é muito mais poderosa que a política. A religião é muito mais poderosa que um armamento militar. A religião é muito mais poderosa que o progresso científico por estar enraizado lá dentro, na alma do homem. Quando tu traz uma informação para mim, a nível da política, etc., tem que ser filtrado na luz do que já está dentro de mim. Então, essa informação, quando chega, encontra aqui a religião. Eu costumo dizer assim que as crenças são muito poderosas, que as leis vigentes é uma dita sociedade, é uma determinada sociedade. Porque então, se a religião, por quê? Porque a crença está dentro do homem, lá no seu mais íntimo. Então, a religião também fica enraizada na alma do homem. Por isso fica muito mais poderosa que a política. Acaba sendo mais poderosa que um avanço científico. Acaba sendo mais poderosa que um armamento militar. Por estar dentro do coração do próprio ser humano. É por conta disso que explico para si hoje que a religião tem seus perigos. Para continuar, observe que o homem está mais disposto a morrer por causa da sua religião que por qualquer razão política, social ou até ideológica. Nós temos religiões que produzem, supostamente, os chamamos de homens bombas. Pessoas que acreditam que se vão para uma multidão, está no meio de uma multidão, digamos, de 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, e ele vai lá como homem bomba, cheio de. Eu estou vestido desta roupa, por dentro tem coisas, cintas amarradas em mim, em toda a cintura, que contém bombas, tem um detentor na mão, passa por dentro, tem um fio, passa assim por casaco, tem aqui na minha mão um detentor, não é? Então, eu estou naquela multidão, depois piso aquele botão, bom, eu explodo e levo comigo cerca de 50 mil pessoas. Eu posso derrubar um prédio todo, se calhar de 100 andares, de 10, uma arranha-céu, se calhar de 100 andares, se calhar outro prédio médio com uma altura média, ou andares médios, se calhar 30 andares. Então, sou treinado a acreditar que se eu der a minha vida naquele sentido, estarei tendo um lugar melhor no paraíso. Estarei ao lado do Criador, ao lado do meu Deus, lá no paraíso. Não estou treinado para ser homem-bomba, mas usa-se mais a religião. Por isso que eu digo que o homem está mais disposto a morrer por causa da sua religião que por qualquer outro motivo ou razão, seja política, social ou até ideológica.
Na sociedade, no corpo de Cristo, temos mais religião que amor. Se prestar bem atenção, em nossa sociedade, até famílias, comunidades, bairros, igrejas, corpo de Cristo, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais carismáticas, as igrejas que são tidas como de Jesus Cristo, do Espírito Santo, onde fala-se em línguas, onde até se calhar demonstra-se o poder de Deus. Vai-se perceber que nesses lugares a religião reina muito mais que o amor. E nós esquecemos que a palavra diz assim que o amor tem que estar em primeiro lugar. Esquecemos que diz Jesus que a prova, ou a maior prova de que sois meus discípulos, é quando amardes uns aos outros. Até diz assim que as pessoas que não conhecem a Deus, por conta do nosso amor um para com o outro, é que vão saber que Deus existe, que está no nosso meio. Então, a maior prova de que Deus está no meio do seu povo não são os milagres, não são as curas, não são libertações. Todos estes e demais moveres de Deus, ou efeitos sobrenaturais do meio do povo de Deus, obviamente são importantes e têm o seu lugar. Mas Jesus não se apegou a nenhum desses fenômenos sobrenaturais para falar daquilo que é o amor. Quer dizer, aquilo que demonstra a sua presença no meio do povo de Deus. Isto é, quando as pessoas de fora olharem para nós. Não são os milagres, não são as curas divinas. Mas ele diz assim que é o amor. É quando o povo de Deus exercer e manifestar o amor real, genuíno, uns para com os outros. Assim, os que de fora verem vão se perceber e concluir que, de facto, este povo ama-se. E por conta deste amor, então vão se perceber e acreditar de que Deus está no seu meio. Lembre-se que Deus é amor. Assim como está a ver, temos a religião, temos o amor. Esses dois polos são totalmente antagônicos. Onde existe o amor, não tem como haver religião. Onde há religião, não tem como haver o amor. Então, nós, se prestar bem atenção na sociedade, no geral, no corpo de Cristo, temos mais religião que propriamente o amor. A religião, amigos, é a tentativa do ser humano de responder ao seu desejo de encontrar algum tipo de significado e possivelmente íntimo relacionamento com um ser supremo, enquanto procura encontrar algum significado razoável para a sua própria vida. E nota ainda mais que em todas as religiões descobrimos a componente que promete poder para controlar circunstâncias e até a própria morte. Nunca foi de Deus estabelecer uma religião. As pessoas gostam de dizer, eu sou daquela religião, aquela religião, aquela religião, mas a verdade é uma. Nunca foi intenção de Deus estabelecer ou fundar alguma religião. Se lhe atenção a palavra de Deus, vai notar que logo em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra e criou o homem, não há menção de alguma religião, tampouco de alguma denominação. Quando vem para a terra Cristo Jesus, não faz menção de alguma religião, não abraça nenhuma religião. Quando ele ascende e envia e deixa aquilo que chamamos de a grande comissão, ele não faz menção de nenhuma religião, nem tampouco. Não, aqui está a questão. De onde é que vem a religião? Porque não vem de Deus. Deus deu ao homem um reino. Deu a sua imagem, por mim, deu a sua imagem e semelhança, deu um reino, que é um governo, que é o estado de uma nação. Deu um território para poder governar, que é a terra. Deu-lhe o poder para governar a terra. Foi o que Deus fez. Não há menção de religião. Se está sendo abençoado com esta conversa, ele peço de forma encarecida, deixe ficar o seu comentário, o seu parecer, o seu entender nesta conversa, no espaço de comentários. Também, se ainda não o fez, peço para que possa se inscrever no canal e também deixar partilhar o link com mais pessoas que você conhece para que possam então também se inscrever, não é, no canal e pisar no sininho para que possam ser notificados quando estivermos no ar ou também lançar algum conteúdo que acontece todas as quartas-feiras, quando são pontualmente 12 horas aqui em Moçambique. Também quer falar daqui que são os perigos da religião e, por fim, o último ponto também quer dizer que nunca foi de Deus a estabelecer alguma religião.
A palavra religião denota sistemas de crenças, credos e adesão a uma fé ou até convicções. Esses sistemas são manifestados no desenvolvimento de uma variedade de tradições, rituais e práticas culturais que se estendem desde o simples para o muito complicado. Para muitos, a religião tem sido e continua a ser uma incansável preocupação que visa distraí-los dos medos não resolvidos do coração do homem. A religião tem sido a vã tentativa do homem de retornar a Deus ou à presença de Deus ou compensar a perda do reino. Como eu disse, no início Deus dá um reino ao homem, o homem perde o reino, então o homem tenta buscar este reino usando meios próprios e por conta disto, é nesses meios próprios acaba estabelecendo alguma religião. Portanto, a religião representa cada atividade da humanidade em busca egocêntrica de Deus e do reino, ok? A religião é o substituto do homem para o reino e é por isso que não pode e nunca vai satisfazê-lo. Só o reino pode resolver o eterno problema do ser humano, porque no início ou a quando da sua queda, o homem não perdeu religião, perdeu reino. No início, Deus dá reino ao homem. O homem perde o reino. Então, esta perda cria um vazio enorme no homem. Então, desde lá até hoje, ele está à busca de preencher este vazio. E nesse processo, acaba fundando, criando e estabelecendo religiões. Por isso que eu dizia assim que só o reino pode resolver o eterno problema do ser humano. Em essência, a religião é projetada para mantê-lo muito ocupado a fim de preencher a sua tarefa em prol do reino. A religião é trabalho duro e seu trabalho é sua recompensa. Note que todas as religiões são as mesmas no sentido em que tentam responder às questões de poder e significado. A religião X diz assim, para ter poder, faça um dos três. A outra religião diz também, para ter poder, faça um dos três. Então, estão todas a tentar responder a questão ou questões ligadas ao poder e também ao significado. Ademais, todas as religiões prometem poder de controlar a vida e as circunstâncias e explicar a vida e também a morte. Todas afirmam ter a verdade. Esta é a coisa mais interessante sobre, ou para não dizer caricato, entre aspas, sobre as religiões. É que todas prometem, fazem a mesma promessa. Prometem ou afirmam que têm a verdade. A religião X diz que tem a verdade. A religião Y também afirma ter a verdade. A religião Z também tem a verdade. Então, a questão fica, afinal de contas, qual das religiões tem a verdade? Nestas conversas, irei trazer um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a espiritualidade versus a religião. Porque, na verdade, o que as pessoas querem é espiritualidade, mas confundem com a religião. Ou são introduzidas à religião e abraçam a religião. De forma enganosa, abraçam a religião, assumindo que seja o reino. O que nós queremos é o reino. O que a gente quer é desenvolver a nossa espiritualidade. É por isso que existe este canal Espírito e Vida, no qual você deve se inscrever se ainda não fez e deve também pisar no sino para que possa ser notificado sempre que estivermos no ar ou trazemos para si um conteúdo que irá de verdade ajudá-lo a desenvolver a sua espiritualidade. Já disse muitas vezes aqui no canal que você é um espírito, tem uma alma e vive em um corpo. Então, o que você mais quer é desenvolver a sua espiritualidade. Não só você, mas também seus amigos. Por isso que deve inscrever-se no canal e também estar ligado ao mesmo todos os sábados, conforme o apontamento da hora 19, porque a gente traz um conteúdo aqui, estamos no ar, para poder então partilhar consigo princípios, ideias que irão de certeza ajudá-lo a desenvolver a sua espiritualidade. Continuando, como eu dizia, tudo que a religião afirma ser detentora da verdade. Todas reivindicam superioridade uns sobre os outros. A religião A diz que é melhor que a B. A B diz que é melhor que a C. A C é melhor que a D. A D diz que é melhor que a A.
É por isso mesmo, quando conversa entre amigos, cada um puxa para o seu lado. A minha igreja é melhor que a sua, a minha religião é melhor que a sua. Quando fala, mesmo tendo pessoas salvas, supostamente salvas, ou cristãos, ou evangélicas, ou pentecostais carismáticas, e não, quando conversam, tentam puxar para o meu lado. Meu man of God, meu man of God, meu man of God. Cada um puxa para o seu próprio lado. Estão todos a tentar mostrar e provar que a minha religião é melhor que a sua e não só, mas também que é superior à sua. Todas comparam-se e todas competem entre si. Lamentavelmente, há uma competição clara e visível no meio do povo de Deus, no meio do corpo de Cristo, entre si. É por isso que dizer assim, tem famílias, por exemplo, são 4 irmãos, cada um vai à sua igreja. Igreja salva, evangélica, pentecostal, carismática, etc. E não podem, ninguém pode comungar na igreja do outro. Ninguém, se na igreja são 4 irmãos, A, B, C, D. Na igreja do A, por exemplo, o A vai ser batizado. O da igreja B não pode ir ao batismo do irmão porque é de uma outra igreja. Mas são todos, dizem serem salvos, serem evangélicos, serem pentecostais, serem carismáticas, dizem ser igreja do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Mas então não pode ir ao batismo, ver o irmão descer as águas porque não são da mesma igreja. Conheci pessoas amigas que não podiam sentar juntos tomar chá, porque o bispo do outro chamou e informou para não se meter mais com fulano X, porque não é da nossa denominação. De alguma forma, acaba acreditando que denomina, denominações, a questão de criar denominações, esse português está pesado, né? Denominações. Nunca foi ideia de Deus que se criasse denominações. A gente se apega a credos, a gente apegamos a crenças, nos apegamos a nossa denominação acima do amor. Colocamos essas coisas em primeiro lugar. Existem irmãos biológicos que não se falam, não se dão, porque cada um está na sua igreja e todas essas igrejas supostamente são de Jesus Cristo. São igrejas de Deus. Já acompanhei vários casos em Maputo em que pastores subiam ao altar claramente proibir toda a igreja de participar em um culto especial de uma conferência evangélica numa certa igreja. Por exemplo, tem a igreja A, a igreja B, a igreja C. O pastor da igreja A subir ao altar em pleno culto principal de domingo, neste caso, fazer um anúncio e dizer assim: estou-vos a proibir de ir à conferência na igreja B. Estão proibidos reunir obreiros, proibir todos os obreiros. Não quero ver nenhum obreiro naquela igreja. Quem for para lá há de se ver comigo. Até chegar a ameaçar. Aqui em Maputo. Não sei no seu país, mas aqui em Maputo. Houve uma altura em que era comum demais esta posição por parte dos homens de Deus aqui em Maputo. Proibir. Inclusive entre irmãos biológicos, como dizia, são 4 irmãos, A, B, C, D. O irmão A vai ser batizado ou vai casar. Esses 3 não podem ir à igreja do irmão. Vão ao salão somente, vão à casa dele ajudar nos preparativos, mas não podem, não devem ir à igreja. É proibido pelo pai da casa, porque é diferente. Infelizmente, esses homens de Deus não entendem uma coisa. Estão à mercê do sistema babilônico. Como defini no início, como é que esse sistema de governação cresce, prospera e progride? Este sistema tem uma lei principal, um lema principal que usam a nível mundial, que é dividir para reinar. Dividir para reinar. Olha só, irmãos biológicos, batismo, ou a apresentação, isto é, na área sentimental, ou casamento, são momentos especiais que a gente atravessa aqui na face da Terra. E queremos ter pessoas próximas a nós, pessoas muito queridas, muito especiais, celebrando conosco este momento especial. Então, o meu irmão biológico não pode ir à minha igreja. Eu estou a casar, não deve ir, porque o pai dele não deixa, porque é de uma outra igreja. A pergunta é: cadê o amor de Deus aí? Ou até a pergunta mais dipa, profunda seria: o que faria Jesus Cristo? Temos N exemplos dele se misturando
com as pessoas impuras, com as pessoas que a religião na altura rejeitava, riscava-os como prostitutas, como cobradores de impostos, como os sofriam de lepra. Eram ostraçados, eram abandonados, eram separados, eram postos de longe, fora da sociedade, por lei, lei civil e lei religiosa. Mas são essas pessoas a quem Jesus sentava com eles, ia ter com elas, ia jantar em suas casas, ia aos seus casamentos, abraçava, curava, punha as mãos, curava-os. É por conta disto e não só que o sistema religioso no tempo de Jesus não compreendia. E tudo fizeram para matá-lo. E mataram. Só que só foi bom. Só foi bom. Tanto o sistema político como o religioso não perceberam esta pessoa, figura chamada Jesus. Não entenderam. Se calhar de todos os líderes religiosos que pisaram face da terra, Cristo Jesus foi o menos gente compreendido. Porque na verdade não era líder religioso, era um líder político. Ninguém o entendeu. E chegaram à conclusão, como acontece também hoje, quando o sistema babilônico se percebe de que você está a parecer, aparentemente é uma pedra no seu sapato, mandam eliminar. Então mandaram eliminar Jesus Cristo. Só foi bom. Mas o princípio é o mesmo. É matar. Neste caso, é dividir para reinar. Por vezes, é tua filha biológica, que nasceu de si, vai ser batizada, vai descer as águas. E não vai numa religião estranha, entre aspas. Vai numa igreja como a sua, evangélica. Mas você não pode ir para lá porque não são da mesma igreja. Quer dizer, não é da nossa denominação. Mas ambas dizem que são salvas, são igrejas espirituais, são de Jesus Cristo, etc. Mas não podem comungar. É assim, ilustres, amigo, que a religião tem crescido, tem se expandido, usando o lema principal da governação babilônica: dividir para reinar. Então, há muita comparação e competição entre as religiões. Não só todas exigem adesão ao seu sistema de crenças particular enquanto negam os outros. Eu sou da igreja X, então você é membro daqui, tem que seguir todas as nossas crenças que a gente ensina, nossa doutrina, nossos dogmas. E não deve seguir o daquela igreja ali. Não é de Deus, não está certo. Está certo somos nós. É que faz a religião. Todas são motivadas pela contenção e costumam prosperar em uma cultura isolada que exclui outros segmentos da humanidade. Todas são motivadas pela contenção e costumam prosperar em uma cultura isolada que exclui os outros segmentos da humanidade. Separam as pessoas. Separam. Eles criam a religião, quer dizer, ela cresce, prospera num mundo isolado. É por isso que eu disse, sou dessa religião A, então me isolo da B, da C e da D. E não só nos isolamos, como nem falamos, nem interagimos. Eu nunca vou me esquecer. Alguns anos atrás, um jovem me interpela e diz: ainda bem que lhe encontrei. Tem uma pergunta que só o senhor pode responder e não saber como lhe encontrar. Ainda bem que estamos aqui juntos, graças a Deus. Isso foi, penso que foi no funeral que a gente se encontrou. E a pergunta que ele fez foi o seguinte: por que é que há muitas igrejas aqui em Maputo e os pastores não se entendem, não se falam, não colaboram entre si? Sobretudo, o que me chamou a atenção, que era também a inquietação central desse jovem, foi querer perceber por que os pastores que ele conhecia em Maputo, que são filhos do mesmo pai espiritual, que era um nigeriano, então não se falavam. Na altura haviam 7 pastores aqui em Maputo, que eram filhos do mesmo pai espiritual, isto é, que era um nigeriano. Quer dizer, todos foram para a Nigéria, foram lá ativados, etc., também por isso, mas estes 7 não se falavam, não cooperavam, não colaboravam. Ele até dizia assim que estando o pastor a pregar no altar,
ficava claro que está a falar mal de um pastor, de um outro filho do mesmo pai espiritual. Então, são os sete. A, B, C, D, etc. Digamos que o pai dele espiritual é o A. Ele sabia que o pai dele, a contar pregar este assunto aqui, está a falar mal do pastor B. E nesta conversa, porque logo respondi a ele que eu não sabia, e não era a pessoa certa para responder, ele disse, não, o senhor conhece bem a palavra de Deus, diga lá a verdade. Por que isso acontece? Eu disse, eu não sei dizer, eu não sou pessoa para responder essa questão. Então foi mais fundo ainda, perguntou, por que estes filhos do mesmo pai não se falam? Eu disse, não sei. Foi mais deep na questão que ele fez. Na questão seguinte que ele colocou, que foi, quando estão na Nigéria, lá vão ter com o pai deles. Quando se cruzam, não se falam. Como é que fazem isso? Se aqui em Maputo não se falam. E falam mal do outro, não colaboram. Quando estão na Nigéria, quando sobem avião, mesmo avião, vão ter com o papá deles. Como é que fazem? No avião não se falam. Quando se cruzam lá na Nigéria na conferência, ou quando estão ambos ou todos na presença do pai, não se falam. Como é que se relacionam? Eu disse a jovem, eu não sei. Não sou pessoa para responder essa questão. Mas quando nos separamos, comecei também, fiquei um pouco assim, uau. Eu nem sabia que os tais sete eram filhos do mesmo pai. Eu nem sabia que não colaboram, não sabia nada desses pastores. Só talvez conhecia uns dois ou três que eu sabia que foram à Nigéria. Mas que eram mais, mesmo esses três que eu sabia foram à Nigéria, que não se falam, não colaboram, eu não sabia. Este jovem estava na igreja de um desses pastores, também filho desse pastor nigeriano. Disse assim Jesus: o mundo saberá, são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Como eu dizia, a palavra-chave para Jesus é amor. Vai provar às demais pessoas de que o povo de Deus é povo de Deus vivo, é o amor. Não são as curas, não são a libertação, não são os milagres, tudo isso tem o seu lugar e muito mais, tem o seu devido lugar, obviamente. Mas não são essas coisas que irão provar que Deus existe e que um grupo X, Y, Z são pessoas de Deus, no verdadeiro sentido da palavra. Jesus disse que é o amor. O amor requer que a gente possa se despir da camisola da nossa denominação e percebemos que somos um só, mesmo corpo. Sem este entendimento, temos que saber que estamos a viver dentro de alguma religião. Mas deixa-me ganhar tempo, porque, nossa, como já sabe, a ideia das conversas aqui não é prolongar tanto, que é para poder ter tempo para poder meditar sobre estes assuntos que a gente aqui coloca. Em especial o assunto de hoje, tentando aqui a falar daquilo que são os perigos da religião. A religião provou ser o grande divisor da humanidade. Como já aqui dei alguns exemplos, e não vou explicar, vou continuar, mas posso repetir, a religião provou ser o principal ou grande divisor da humanidade. Você tem que proteger uma religião, mas não se protege um reino. O reino é que protege a você. Este ponto é muito importante. Você deve proteger a sua religião, mas o reino não se protege. É o reino que protege a você, ao invés de você proteger o reino. Em países árabes, há uma lei contra falar de outras religiões. É uma lei em muitos países árabes que diz assim: não se deve falar mal ou falar contra outras religiões. Você se quebra essa lei, pode ser preso ou até morto. E se a tua religião é tão forte, a pergunta é: por que você tem que ter medo da minha religião? Se a tua denominação é tão powerful, tão forte, tão poderosa, por que tem que ter medo da minha religião? São quatro pastores, A, B, C, D, ou quatro ministérios, A, B, C, D. E todos afirmam serem poderosos. Mas existe uma lei nessas religiões, é que quem é da A não pode ir para B, quem é da B não pode ir para A, nem para as outras. Assim sucessivamente. Então a pergunta é, se a A é tão poderosa, por que a A tem medo da B, tem medo da C, tem medo da D? Se a D é tão poderosa, por que tem medo da C, tem medo da B, tem medo da A? Por que há medo? Porque temos que ficar no altar
dizer às pessoas, não vai para a igreja X, vai para o XYZ, não vai àquela conferência evangélica, sem uma justificativa, se calhar doutrinária, ou até espiritual ou religiosa, quer dizer, espiritual. Não existe por quê? Por que eu tenho que ter medo? Por que insegurança? Se A é muito poderosa, não tem que ter medo da B. Nem tampouco. Se a B é tão poderosa, não tem que ter medo da A. Por que existe este medo? Se ambas ou cada acha ou julga ser tão powerful. Parecia que acaba de entrar em contato conosco, também quer falar uma conversa simples em torno daquilo que são os perigos da religião. E quero que você, se ainda não fez, possa se inscrever no canal e também pisar no sino para que possa ser notificado sempre que estivermos aqui no ar ou quando lançamos algum conteúdo que ocorre todas as quartas-feiras, com são pontualmente 12 horas. Conteúdos estes e também lives estas que de certeza irão não só transformar a sua vida, mas também ajudá-lo a sair da religião para a espiritualidade. Lembre-se que você é um espírito, tem uma alma e vive um corpo. Então, deve saber dar primazia ao seu desenvolvimento espiritual para que possa, no fim do dia, ascender naquilo que são atingir a sua consciência de Cristo e poder então manifestar o reino, a glória e o poder de Deus aqui na terra. Mais uma vez, também quero falar da religião. A religião preocupa o homem até que este encontre o reino. A religião é o que o homem faz até encontrar o reino. A religião prepara o homem para deixar a terra, enquanto que o reino capacita o homem para dominar na terra. Lembra-se que em Gênesis capítulo 1, quando faz o homem, Deus diz o que é? Dominai. Não disse, não pôs o homem na terra para depois o homem tentar escapar, usando meios próprios para poder escapar da terra. Fez o homem, o pôs na terra e disse dominai. A religião concentra-se no céu, enquanto que o reino concentra-se na terra. A religião visa alcançar a Deus. O reino é Deus vindo até o homem. A religião quer escapar da terra. O reino impacta, influencia e muda a terra. A religião procura levar a terra, ou melhor, a terra para o céu, enquanto que o reino procura trazer o céu para a terra. E para terminar, não menos importante, o reino traz alegria para a cidade, resolve problemas sociais. A maioria das religiões encorajam a pobreza e alimentam-se da mesma. Estes ilustres, caros amigos, são alguns dos perigos da religião. A religião é extremamente perigosa. Enfim, o que achou desta conversa? Deixe ficar aqui no espaço de comentários o seu pensamento sobre esta conversa, esta temática. Não se esqueça mais uma vez de pisar no sino para que possa ser notificado. Sempre estiver no ar, mas também partilha, partilha, partilha e partilha esta conversa nas suas diversas páginas sociais, porque há tanta gente, não só religiosa, mesmo aqui estão que não frequentam uma religião, precisam saber que de facto é a religião e os perigos que esta pode trazer para si e para a sociedade no geral. Chegamos então assim ao fim desta conversa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por ter estado comigo nestes minutos. E eu volto para a semana, querendo Deus, conforme a hora pontualmente, conforme a 19 aqui em Moçambique, assim que é. Um abraço bem forte, boa continuação do final de semana. E não esqueça amanhã, se tiver uma casa espiritual, vai lá e adora servir o seu Deus. Mas, sobretudo, não religiosamente, mas sim procure desenvolver a sua espiritualidade. Um abraço bem forte. Até para a semana, querendo Deus. Tchau, tchau.